som da mente vem vibrando no ritmo da ciência. Vou dançando, descobrindo o universo em mim pelo caminho da neurociência. Enfim. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Neste episódio eu falo sobre orelha, amadurecimento e psicopatia. Adriano fala e a mente expande, cada palavra um novo horizonte. Com cada episódio eu me conecto. E você pode nos ajudar a manter esse projeto vivo. Sim, você. É só compartilhar o canal, os episódios que você gostar em suas redes sociais, com seus amigos. Esse compartilhamento garante sempre novos episódios no ar e o projeto sempre vivo. Você também pode colaborar enviando mensagem de WhatsApp para o número 22 99222 1003 com suas dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Isso também nos ajuda a modelar e a fazer um podcast cada vez melhor para você. E se você quiser saber mais sobre projetos que eu desenvolvo, acesse o meu site www.adrianofreitas.com. E as redes sociais estão aí, você pode curtir, que de vez em quando eu coloco um videozinho aí bacana para vocês. É só procurar por neurociência.af no TikTok, Instagram, Facebook, Quora. Sons e palavras em harmonia, trazendo luz à neurologia. A cada podcast uma viagem, constelação de sinapses numa só imagem. Se você está achando estranho esse nome orelha junto com psicopatia e com amadurecimento, é porque você provavelmente está ouvindo esse podcast meses ou anos após o fato ter ocorrido. É um fato muito chocante que aconteceu, referente a um cãozinho do sul do país chamado Orelha. Então, se você não conhece a história, procure na internet que você vai conseguir se informar sobre o assunto e realmente se inteirar para que possa acompanhar o podcast e entender todo o contexto. Na verdade, é um podcast excepcional que foi feito fora da programação normal de episódios e que eu resolvi fazer. Até gravei um vídeo para as redes sociais falando sobre isso, mas eu confesso que é muito custoso para mim tanto gravar esse podcast quanto foi gravar aquele vídeo, para quem assistiu nas redes sociais, e realmente é um assunto que me toca muito, que realmente eu não me sinto confortável e é algo que me incomoda muito gravar, mas foram muitas pessoas fazendo contato, querendo saber, muitas pessoas fazendo perguntas sobre o fato, sobre as coisas que envolvem essa história do cãozinho Orelha, que eu também resolvi não me omitir, né? Por mais que isso não seja bom para mim, não seja confortável, mas eu me senti na obrigação de realmente me posicionar e também trazer informações concretas para as pessoas. Então eu vou falar um pouco sobre as questões científicas ligadas às neurociências que envolvem essa história. E claro, como eu sou de carne e osso, né, no finalzinho do episódio eu vou deixar um pouquinho a parceria da universidade de lado, deixando isso claro, fazendo uma divisão clara, e eu vou passar em dado momento a falar como Adriano, né, dando minha opinião e falando um pouco do que eu sinto sobre a situação. Então, para a gente começar a entender tudo isso, é importante a gente fazer uma diferenciação, né, porque toda pessoa que mandou mensagem, que questionou alguma coisa, num primeiro momento já se cria aquele rótulo, esses jovens são psicopatas. Ou então, quando não afirmam, perguntam, eles são psicopatas? E por outro lado, a gente tem especialistas, profissionais de outras áreas, falando não, né? A gente não pode diagnosticar, não tem como diagnosticar um psicopata antes dos 18 anos. E aí como é que fica, né? Então, por isso que eu preciso fazer uma divisão muito clara aqui. A neurociência, ela não trabalha com rótulos.
ela não trabalha com questões morais ou jurídicas, né? Ah, porque moralmente é um adolescente, ou porque juridicamente ele só é maior de idade com 18 anos. A neurociência não tá se lixando para isso, não trabalha com isso. A neurociência ela trabalha com evidências científicas, com comprovações científicas, com fatos que possam ser comprovados, e esses fatos estão ligados aos circuitos cerebrais, não à idade, não a uma lei que foi votada no Congresso. Percebem? Hoje a maioridade no país é de 18 anos. Amanhã pode-se votar uma lei e mudar para 16. Isso significa que os jovens vão amadurecer mais cedo? Não, porque a biologia vai continuar sendo a mesma, né? Não é a lei que determina a biologia. Deveria ser o contrário, né? A biologia determinar as leis. Então, mas nem sempre é assim. Então, eu preciso fazer essa diferenciação. Os neurocientistas, quem pesquisa e estuda a neurociência a sério, ele não é guiado por esses rótulos morais, não é guiado por esses rótulos jurídicos, tá? Então, deixando isso muito claro. Aí você pode ver algumas pessoas que lidam com neurociências com essa mesma história. Não, mas só pode diagnosticar depois de 18 anos, isso e aquilo. Significa que eles estão errados? Depende. Porque se você pegar e analisar essa pessoa e ela for um profissional de psicologia, porque dentro das neurociências existem muitos profissionais de psicologia. Se ele for um profissional de psicologia ou de psiquiatria, certamente ele vai estar sendo guiado por uma orientação, uma determinação do conselho de classe dele, tá? Ele não está sendo guiado pela biologia, ele está sendo guiado pelas normas que regem a profissão deles. Então, ainda que eles estudem as neurociências, esse estudo das neurociências, ele é meio que engessado no que é a profissão deles, que é ser psicólogo ou ser psiquiatra. Então ele vai até certo ponto. Dali ele não vai poder avançar. Por mais que a neurociência traga uma evidência diferente, ele não vai poder, na prática clínica dele, fazer diferente do que determina o conselho de classe dele. Então, isso, no meu entender, acaba sendo um problema, né? Porque você acaba tendo meias verdades sendo colocadas em prática quando já se tem evidências que não são bem assim. Mas, enfim, isso é uma longa discussão e eu não vou entrar nela nesse momento. Eu só estou querendo deixar as coisas muito claras. Então, do ponto de vista do cérebro, a gente tem que entender o seguinte: a crueldade, ela não é uma maldade abstrata, né? A crueldade é uma falha ou uma alteração em sistemas neurais específicos. Então, a crueldade não é aquele conceito teórico que se fala, né? Porque segundo fulano, não é isso, né? A crueldade nada mais é do que alguns circuitos neuronais, alguns circuitos neurais que ou não estão se comunicando bem, ou os estímulos entre eles não estão ok, ou eles estão falhos, ou eles estão com alguma lesão. Curto e grosso, é isso, né? E esses circuitos fazem a gestão, né? Lidam com a empatia, com a inibição comportamental, né? Que causa aquele freio para a gente não fazer certas besteiras. O processamento da emoção, processamento emocional, que em conjunto com a empatia nos dá uma emoção com base no que a gente percebe do outro, e a recompensa propriamente, né? São circuitos que funcionam errado, funcionam ruim. Então, para a neurociência, a crueldade, ela não é uma questão moral simplesmente, é um padrão de funcionamento cerebral. Essa crueldade, ela vai surgir quando 3 sistemas falham ou então se organizam de uma forma atípica, que aí entra a empatia, o sistema de controle e o sistema de recompensa, que eu acabei de falar.
E nesses sistemas estão envolvidos algumas estruturas do cérebro. Dentre elas, a amígdala, o córtex pré-frontal, que eu já falei muito no podcast, o córtex cingulado anterior, a ínsula, o sistema dopaminérgico. Então, são estruturas do cérebro que estão envolvidas com isso. E se falha o processamento, ou se falha o funcionamento da amígdala, ou do córtex pré-frontal, você pode ter problemas com a inibição, você pode ter problemas com a emoção e assim por diante. Então é uma coisa que não é um conceito, não é uma coisa vaga, teórica, subjetiva, é algo concreto, é algo biológico. Bom, e aí, dito isso, então a gente sabe que a psicopatia, ela pressupõe falha nesses sistemas. Porque a psicopatia nada mais é do que uma crueldade extrema. É uma crueldade com total ausência de empatia. Tudo junto. A pessoa, ela consegue ser cruel e não sentir nada, não sentir remorso, não se colocar no lugar da outra pessoa, né? Não conseguir trazer para si o que o outro está passando, as aflições do outro. E muito pelo contrário, né? Ela às vezes sente um prazer em descobrir como que o outro lida com a dor, o prazer em ver o outro sofrer, e talvez a curiosidade de ver o que aconteceria com o outro sobre dor, sobre sofrimento. Então isso são características da psicopatia, que está muito diretamente ligada a uma crueldade extrema, tá? E essa crueldade extrema, como eu acabei de falar, está muito ligada ou deriva de estruturas cerebrais disfuncionais. E aí, de novo, eu vou pegar esse gancho e fazer uma ponte para trazer para o assunto a questão do amadurecimento. Muitas pessoas falam, tá, mas o cérebro está em desenvolvimento, mas o cérebro está em formação, então ele não tem controle sobre tudo, né? Foi um ato impulsivo, e isso, e aquilo, e aquele outro. Pois bem, muita gente coloca isso, sabe, e pinta um quadro como se o jovem estivesse pronto aos 18, aos 19, aos 20 anos. Para começar, para começo de conversa, quem me acompanha no podcast sabe que o amadurecimento do cérebro, do sistema nervoso, ele vai se dar lá para os 30 anos, para os 30, 34, 33, aí tem estudos que determinam um pouquinho antes, um pouquinho depois, talvez dependendo até um pouco da raça, né, orientais, ocidentais, tal, pode ter alguma diferença, eu não posso afirmar ainda categoricamente isso, mas existem variações, mas por volta de 30 a 34 anos. Então, isso significa que até os 30 anos ninguém é capaz de nada, que ninguém é capaz de pensar sobre nada, de agir sobre nada, ninguém é capaz de trabalhar, ninguém é capaz de fazer nada, e só lá na frente, quando amadurecer, que passa a ser? Não funciona assim, né? Aí impuseram aí uma idade aí de 18 anos. Tá, biologicamente a gente sabe que a idade de 18 anos não representa nada. É um rótulo jurídico ali, né? Então, a gente não pode dizer, com 18 anos ele está mais maduro. Ele sempre vai estar mais maduro. Aos 20 vai estar mais do que 18, que vai estar mais que 16, que vai estar mais que 14 e por aí vai. Então, assim, não é o rótulo jurídico que vai fazer ele mudar, né? A biologia dele mudar. E o fato dele estar maduro aos 30, 34, que termina o amadurecimento, né? A última parte que amadurece é o córtex pré-frontal. A gente, imaginando assim, muito a grosso modo, imagina assim, da nuca para a testa, né? Começa a amadurecer da nuca, com a questão motora, né? Ali no cerebelo, essas coisas, e vai amadurecendo em direção à testa, até chegar no córtex pré-frontal, com 30, 34. Mas o fato do amadurecimento se dar aos 30, 34, não significa que essas áreas estão desligadas.
elas estão desligadas, não funcionam. E conforme vai completando aquelas idades, ela vai ligando áreas. Não é assim que funciona. O que ocorre é que determinadas áreas ficam mais ou menos eficientes conforme o tempo passa. Então, uma criança de 1 ano, ele não vai ter a visão e a consciência, a visão de futuro, a questão de organização dos seus próprios fazeres e atividades, a questão motora, não vai ter igual a uma criança de 10, obviamente. Um de 10, né, também vai ser menos eficiente em certas habilidades do que um de 16, sem dúvida. Agora, o que a gente precisa fazer uma diferenciação aí é que uma coisa é você não ser eficiente em algo, é você ter baixa eficiência em algo, é você não conseguir de forma muito sólida e muito robusta tomar uma decisão, fazer alguma tarefa, alguma atividade ou pensar em alguma coisa. Isso é uma coisa. Outra coisa é a questão da índole, do caráter e dessa crueldade, né? Então, o fato de você não conseguir se planejar para um trabalho futuro, que é o que a imaturidade faz, não significa que você não possa saber se você está fazendo mal ou não para alguém. São coisas muito distintas. Muito distintas. E não precisa ser muito especialista para notar que até crianças muito novinhas sabem o que é bom e o que é ruim. Se você chegar para uma criança muito novinha e gritar com ela, ela vai se ofender, ela vai achar aquilo ruim. Porque ela é imatura, porque ela é uma criança, ela não vai entender que uma voz ríspida, que uma atitude ríspida é ruim. Percebem? Então, uma coisa é você não entender o contexto, não saber, né, se situar o porquê daquilo, não saber como fugir daquilo, isso é uma coisa que a imaturidade realmente pode trazer. Agora, outra coisa é o caráter, é você saber distinguir o bom do ruim, é você ser cruel ou não, é você ser empático ou não. Voltando aqui nas crianças, vocês já repararam que bebê que não sabe nem falar, se você faz alguma coisa legal, ele ri, mas se você, de repente, ele te vê sentindo uma dor ou te vê numa situação difícil, vocês já viram um bebê que olha isso e faz aquele biquinho como se fosse chorar? Por quê? Porque ele percebeu, ele fez a leitura de que algo está errado, que algo não está bom para você. Ou seja, ele demonstrou empatia. Lógico que os humanos não são máquinas produzidas em série. Então, nem todo humano vai ter o mesmo grau de empatia, o mesmo grau, sabe? Não vai ser assim. Mas um humano, ele tem ali características básicas, né, que seria, vamos dizer, a média estatística normal, só que alguns vêm com estruturas disfuncionais ou características diferenciadas que fogem totalmente do que seria um ser humano dentro da média, dentro do normal. E dentre essas características está a psicopatia. A psicopatia, como eu já falei no início, ela se caracteriza por uma crueldade, por uma falta de empatia e por estruturas cerebrais disfuncionais ou com funcionamento inadequado, vamos colocar dessa forma. E essas estruturas, elas não ficam disfuncionais depois que a pessoa está adulta. Não é assim, tá tudo bem, tudo maravilha, fez 18 anos, ficou tudo estragado e aí a pessoa virou psicopata. Não é assim, tá? São estruturas neurobiológicas, são estímulos nervosos, são conexões neurais, é a própria estrutura. Você pode ter uma questão de fato congênita, de nascença, mas você pode ter, por exemplo, uma lesão
um AVC, um trauma, o que for no cérebro, que te cause danos nessas estruturas e te dê um comportamento de um psicopata. Beleza, é algo que foi provocado depois de uma certa idade. Mas quando não é um caso desse, de trauma, de tudo, essas estruturas elas não nascem perfeitas, funcionando e depois estragam. A característica dela já vem de nascença daquela forma. Então, o caráter, a empatia é diferente desde criança, né? Então, não dá para dizer que um psicopata só é psicopata depois de 18 anos. Isso não existe, biologicamente falando. Se você pegar padrões cerebrais de uma criança psicopata, ela é diferente das outras crianças. De um adolescente, é diferente. Então você não tem como dizer, não posso diagnosticar. Tudo bem, a psicologia não pode, por uma questão legal, por uma questão de norma de profissão. Mas um neurocientista sério não vai te dizer que um psicopata só vira psicopata depois de 18 anos, não é assim. Até porque, entendam uma coisa, a psicopatia não é algo que vem dependendo da criação, da formação, das experiências, como muitos tentam acreditar. A psicopatia, ela realmente é causada por questões neurobiológicas, ponto. Então, independe, eu posso ter a criação A, a criação B ou a criação C, a formação educacional A, B ou C, não interessa. As minhas características enquanto psicopata vão ser as mesmas. O que pode vir a ter interferência, aí sim, das experiências da criação, da forma como a pessoa é tratada, né? É como isso vai se apresentar no dia a dia dela. Né? Você pode ter pessoas com fortes características psicopatas e que realmente nunca tiveram nenhum tipo de contenção na vida. Nunca tiveram nenhum tipo de trava. Então essas pessoas vão crescer fazendo o que quiserem, porque nada segura elas. Agora, se é uma pessoa que já demonstra esses traços, porque muitos demonstram até enquanto bebês, sabe? Se o crescimento da criança, do adolescente é acompanhado, é contido, sabe? É feito um trabalho de condicionamento, quer dizer que a pessoa vai se curar da psicopatia? Não. Mas quer dizer que talvez ela consiga abafar um tanto desses comportamentos psicopatas, sabe? Consiga usar o racional para frear aquilo que não é muito racional. O que eu estou querendo dizer com isso? O nosso cérebro ele é muito condicionável. Não é difícil você condicionar o cérebro a algum tipo de atividade ou pensamento ou comportamento. Então, a partir do momento que se identifica um psicopata, o trabalho que pode ser feito não pode ser na tentativa de curar, porque isso não é possível. Tá? O trabalho que pode ser feito é no sentido de você conter os danos. Eu diria dessa forma. Então, seria uma forma de tentar condicionar a pessoa a perceber quando ela ultrapassa limites. Porque se deixar a pessoa livre, leve e solta, o que vai acontecer? Ela não vai ter a percepção dos limites, porque para ela aquilo não gera sentimento. O sofrimento do outro não gera compaixão, não gera tristeza, não gera aflição, não gera nada. E muito pelo contrário, às vezes gera prazer. Então, uma pessoa que não tem a capacidade de perceber o que o outro está sentindo, ela só pode ter limites a partir do momento que o racional é muito condicionado a entrar em certas situações e tomar conta, né? Pera lá, isso daqui, tudo bem. Eu estou curioso para saber como é que acontece se aquela pessoa foi esfaqueada, mas eu não vou fazer isso porque eu vou ser preso, ou eu vou, sabe? É uma coisa muito racional, tem que ser feita. Porque se depender da pessoa tentar perceber, sentir, vai ser perda de tempo
fazer qualquer tipo de trabalho nesse sentido, porque raramente eles vão conseguir sentir o que as outras pessoas sentem. Em termos de empatia, de compaixão, isso não vai acontecer. Então eu estou trazendo aqui a real, né. Então, eu diria que é uma ilusão achar que um psicopata vai deixar de ser psicopata com uma terapia. Não vai. A terapia, os trabalhos, todos que podem ser feitos, como eu falei, é no sentido de conter danos. É de tentar evitar um dano maior, mas não no sentido de curar. Aí me perguntam: "Tá, mas não pode ser uma questão de criação, de formação", como eu falei, na psicopatia não, né. Existe o que a neurociência trata um pouco diferente, que é a chamada sociopatia. Até um tempo atrás, acho que até a psicologia tratava isso de forma diferente, agora parece que tratam como uma coisa só, realmente eu não sou psicólogo, não posso afirmar muito. Mas o fato é que independente de se usar o termo sociopata, não usar, cada neurocientista fala às vezes de um jeito, você tem 2 situações. Uma são as pessoas que têm estruturas neurológicas disfuncionais e que geram um comportamento psicopata, cruel. Outra são pessoas que não, estão com tudo funcionando, tá tudo lá. A pessoa tem um mecanismo de empatia, a pessoa tem todos, tá como qualquer outra pessoa, só que ela desde a infância, ou por uma questão de criação, ou por uma questão de violência extrema, qualquer outra situação, ela acaba sendo condicionada a ser cruel, condicionada a fazer coisas que não devem com os outros. Aí sim é uma questão de formação. Então por isso seria o nome sociopatia, né, porque ele depende ali do convívio, né, ele se torna sociopata, enquanto um psicopata nasce psicopata. Percebem a diferença? Quem quiser ouvir um pouco mais, eu fiz um episódio justamente falando sobre essa diferença entre psicopata e sociopata. E agora, com relação a esse fato, né, do Orelha, onde que entra o Orelha aí nessa história? Como eu falei, muitas pessoas questionaram, falaram psicopatas e tal. Eu posso afirmar que são? Não, não conheço, não fiz nenhum tipo de avaliação neles, né, nem poderia fazer. O fato é que, eh, existem traços ou características que são comuns à psicopatia? Sem dúvida, tá. O nível de crueldade, o nível, de sofrimento em que provocaram no outro, né, no caso do cãozinho Orelha, e isso como uma diversão, como um passatempo, como uma coisa bacana ou curiosa, sabe, sem o menor, remorso, sem o menor constrangimento, porque qualquer pessoa que tivesse um mínimo de empatia funcional, não iria aguentar ver a primeira coisa que foi feita. Eu não posso afirmar, mas não descarto, justamente pela situação que se apresentou. Aí algumas pessoas veem: "Ah, é um cérebro em formação, são adolescentes", e algumas até citam as neurociências ou cita a psicologia. Me desculpe, se cita a neurociência, não estuda a neurociência, ou pelo menos não estuda a neurociência com a profundidade que deveria, com a seriedade que deveria, senão não falaria isso. Da mesma forma que aí sim os que citam psicologia, eles podem até estar se fazendo um recorte ou se referindo ao fato de não poder diagnosticar, o que não significa que não exista, né. Inclusive tem uma outra questão aí, além da questão legal, né, que é a questão realmente da capacidade de diagnosticar isso sem um laboratório. É outra conversa. Mas o fato é que não se trata de um cérebro imaturo, um cérebro em desenvolvimento, como eu já falei, né, isso é papo para boi dormir, porque o nível de crueldade, o nível de sadismo, né, de falta de empatia que essas pessoas têm, não é uma questão de simplesmente falta de amadurecimento, é uma questão de crueldade. E aí quando você entra na questão de crueldade
desassociada, né, sem empatia, ou seja, uma coisa proposital, eh, sabe, e se divertir com aquilo e achar aquilo bacana, desculpa, é uma característica sim de um psicopata, independente de ter 16, de ter 15, de ter 18, né, porque uma um adolescente de 15, você vai me dizer que ele não sabe que se pegar um revólver e der um tiro em alguém vai matar ou vai fazer esse alguém sofrer? Será que ele acha que se ele levar um tiro vai ser divertido? Ele sabe que não. Quem dessas pessoas que estão afirmando que são meros adolescentes, pode também afirmar que eles gostariam de levar uma facada, que eles gostariam de levar um tiro, que seria divertido? Claro que não, né? Eles sabem que não é bom. Eles sabem que causa dor. Eles sabem que causa sofrimento. Percebem a diferença? Se fosse uma questão de imaturidade, eles não saberiam que causa sabe, se a imaturidade estivesse causando, sabe, esse apagão de não saber, "Ah, não sabia", eles também não saberiam, eles falam: "Não, posso te esfaquear? Ah, pode, deve ser legal". Eles não iam achar ruim, porque, obviamente, eles estariam imaturos, mas quer dizer que eles estão imaturos quando é com os outros e não estão imaturos quando é com eles? Então, assim, não dá para justificar, com esse argumento de que é um cérebro em formação. Até porque tem uns ali beliscando os 18 anos, então nem é tão distante assim dessa maioridade. Então não é possível que só no dia do aniversário que ele vai ficar maduro, né. Então é isso. Bem, pessoal, e como eu falei lá no início, eu encerro aqui a minha participação do ponto de vista neurocientífico e deixando muito claro que a partir de agora eu estou dando uma opinião minha, Adriano Freitas, né, não estou falando em nome de nenhuma instituição mais, né, não represento nenhuma instituição mais, então a partir de agora é o Adriano falando com vocês. E aí eu vou poder falar um pouco o que eu penso sobre essa situação, assim, que vai um pouco além, não que eu vá fugir o que a neurociência contradizer, não é isso, mas eu vou poder ir um pouco além e falar de impressões do que eu sinto, né. Cara, essa situação, e esse fato que aconteceu, me deixou, assim, extremamente abalado, porque como eu falei, é uma questão muito sensível, né, eu gosto muito de animais, eu, sabe, me dou muito bem com todos eles, eu não gosto a palavra crueldade com animais me causa um enjoo, causa um asco. E me dói em todos os sentidos, porque me dói imaginar o que que esse cãozinho passou, que não foi brincadeira, sabe. Foi brincadeira para os garotos, mas para o cãozinho foi uma coisa, assim, pavorosa, um sofrimento absurdo. E me dói imaginar que ele não é o único, que ele não foi o primeiro e não vai ser o último, sabe. Isso acaba ainda mais. Então, cada novo fato, cada nova situação como essa, assim como ocorreu numa clínica veterinária, que vocês, quem pesquisar aí, que não ouviu falar, vai saber do garoto que entrou e trucidou os animais todos. Sabe, a cada nova situação é um novo sofrimento, porque eu me coloco, o que talvez falta de empatia nele sobra em mim, porque me faz muito mal ter esse tipo de notícia e eu tento evitar saber de detalhes, sabe, eu sei do fato, me revolto com o fato, mas eu tento não ler os detalhes sórdidos, porque isso me deixa muito mal. E me deixa mais mal em saber que não é o único, que tem muitos anônimos que não têm o nome de orelha, né, que não têm o nome, que estão aí pelas ruas, né, pelos campos e que sofrem o que sofrem quietos, né, e alguns morrem, outros não morrem, mas ficam em sofrimento, e não tem quem cuide, não tem quem dê remédio, não tem quem faça nada.
Então isso aqui me causa muita revolta de saber que o ser humano eh, tem essas características, sabe, tem esse lado aí cruel, que claro, eu não posso generalizar, não posso falar que a raça humana é assim, mas o que me deixa muito frustrado é que eu não vejo evolução humana em termos de melhoria disso. A gente evoluiu em muita coisa, a gente evoluiu tecnologicamente, a gente evoluiu, em termos de infraestrutura nas cidades, a gente evoluiu do ponto de vista cultural, científico, mas, cara, na coisa que nos diferencia de tudo, que é a humanidade, a empatia, a possibilidade de ajudar o outro, a possibilidade de nos colocar na situação do outro, isso a gente não evoluiu nada. Tem gente que troca a vida de outras pessoas para ter mais 1 milhão na conta. Ele vai morrer e esse 1 milhão, ele vai fazer o quê? Vai levar com ele, sabe? Então, assim, isso me revolta, porque eu vejo pessoas que já têm o suficiente, elas não vão passar fome, não vão ficar sem casa, não vão deixar de ter boa diversão, já tem dinheiro para torrar o dia inteiro, todo dia, o resto da vida, e ainda assim querem massacrar outros querendo mais, né? E ainda assim, se colocam numa posição superior e ainda assim não tem a menor empatia. Então, como eu falei, eu entendo essas questões neurobiológicas, mas eu entendo que há uma conivência, né? E é neste ponto que eu queria chegar, que aí a gente foge um pouco à neurociência. E aí, por isso eu deixei claro que eu estou falando como Adriano, porque eh, as pessoas só chegam a este grau a partir do momento em que elas não têm uma contenção. Então, um psicopata, ele precisa de alguma forma ser contido, ou ter uma autocontenção, conseguir ter algum tratamento que faça aquilo que eu falei, um condicionamento para ele se segurar, o que é difícil, mas pode acontecer, ou ele tem que ser contido pela sociedade. Porque não é normal, não é natural que uma pessoa, por mais que tenha questões neurobiológicas envolvidas, ela possa dispor da vida e do bem-estar de outras para o prazer dela. Não é normal. Não deveria ser normal, aliás. Então, tá muito errado. E aí, quando eu falo que está muito errado, é porque a primeira notícia que vem junto com essa questão dos adolescentes, o que que foi? Os pais coagindo um porteiro, coagindo testemunha, mostrando arma, falando isso, falando aquilo, que não sabe com quem está lidando, e parará, 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 coagindo para deixar o filhinho deles livre. Livre, leve, solto. Ou seja, esse pai, para mim, talvez seja pior do que o próprio adolescente. Porque se o adolescente tem uma questão neurobiológica lá, digamos, como eu falei, eu não posso afirmar, mas numa hipótese de ser um psicopata, ele precisaria ter uma criação e um cuidado familiar para que ele não se desenvolvesse fortemente como se fosse como um psicopata, sabe? Ele não vai deixar de ser, mas que ele tivesse algum tipo de contenção, que ele tivesse algum tipo de cuidado para que isso não extrapolasse os limites do razoável. E a gente percebe claramente pela situação que isso não ocorreu, né? Pelo contrário, eles são acobertados. E te digo mais, esses jovens, para chegar nesse nível de crueldade, não foi a primeira vez. Não foi. Já fizeram antes, tá? Ninguém numa primeira vez vai chegar já arregaçando como eles fizeram. Pode até acontecer, mas, sabe, isso já indica um hábito quase,
Então, quando eram mais novos, o que for. Será que nunca nenhum dos pais percebeu, nenhum traço assim? Será que nenhum dos pais percebeu que algo não estava caminhando bem? Ou será que esses pais não estavam presentes no desenvolvimento deles? Tipo, é aquele pai que dá dinheiro, é o pai que faz tudo o que quer, mas que não tá lá para conversar, que não tá lá para ouvir as angústias, que não tá lá, sabe? É difícil. Não que isso mudaria, talvez, tá? Porque, como eu falei, um psicopata é um psicopata. Mas, sabe, traria a percepção do que estaria acontecendo. E a partir dessa percepção, se é um pai que quer o melhor para o filho, esse melhor não vai ser deixar ele super protegido do mundo e fazendo o que quer dos outros. Porque ele faz o que quer até um certo ponto, dali para frente o mundo faz o que quer com ele. Então, sabe, eu acho lastimável, eu fico extremamente revoltado, eu não consigo realmente imaginar esse tipo de situação e imaginar ainda quantos orelhas mais passam pelo que esse passou e, sabe, e fico me perguntando até quando, né? Até quando vai se fechar o olho para esse tipo de situação? Eu e assim, eu como uma percepção pessoal, eu ainda digo mais, sabe? Eu acho que muitas pessoas se comoveram, muitas pessoas foram contras, beleza, mas muitas pessoas eu acho que ainda tem um ponto aí que ainda não entenderam. Que eu vi muitas pessoas falando: "Ah, mas ele tem que ser punido, porque se ele fez isso com um cachorro, amanhã ele vai fazer com um ser humano". Tá, ele tá correto esse raciocínio, sim, porque um psicopata começa fazendo com animais que são mais vulneráveis, indefesos, não têm escolha, e na primeira oportunidade vão fazer com um ser humano também, concordo. Só que a questão não é essa, porque no meu entender, no meu ponto de vista, esse discurso de que tem que ser punido porque amanhã pode fazer com o humano, tá rebaixando, ou seja, tá da mesma forma não considerando a vida do animalzinho. Não, ele não tem que ser punido porque amanhã vai fazer com o outro humano. Ele tem que ser punido porque ele fez com um cachorro. Percebem a diferença? E esse tipo de discurso me deixa também incomodado, porque eu percebo que parte das pessoas que estão se incomodando, não estão se incomodando por causa do cachorrinho, estão se incomodando porque ele pode vir a fazer com alguém. E onde fica o cachorrinho nessa história? Não tem importância? Isso me incomoda, porque assim, por mais que a gente possa, se intitular como seres pensantes, inteligentes e que têm um desenvolvimento tecnológico e que evoluímos, né, a passos largos na frente de outros animais, etc, etc, todo aquele discurso que tem, né: "Ah, mas o humano, ele tem consciência, tem isso, tem aquilo, e os animais não, os animais". Cara, olha só, até a ciência tem os seus limites de entendimento, né, pelo menos até o momento a gente não sabe tudo. A gente não consegue saber o propósito de tudo. A gente não sabe o porquê da gente estar aqui. A gente não sabe o que originou. A gente pode até chegar: "Ah, não, mas foi o Big Bang, aí virou uma bactéria, a bactéria virou isso, virou aquilo". Tá, mas e antes do Big Bang? E o que gerou o Big Bang? Da onde surgiu tudo? Sabe, a gente sempre vai chegar num ponto que a gente não tem explicação e não sabe o porquê. E dentre esses não sabermos o porquê, sabe, a gente não sabe, o propósito. Então, eu não sei por que eu estou aqui. Eu sei que eu nasci, que eu estou vivendo e que a qualquer momento eu morro. Eu sei que os animais nascem, vivem e morrem.
mas eu não sei o porquê disso tudo. Por que que eu, não sou um animal? E por que que o animal é um animal? A gente não sabe, sabe, o contexto da coisa. A gente não sabe. Aí muitas pessoas falam: "Ah, porque Deus isso, porque". Gente, aí a gente já vai entrar numa questão de fé e de acreditar. Aí são crenças e a gente acredita ou não nas coisas. Mas o propósito de fato e ter a certeza daquele propósito, ninguém tem. Absolutamente ninguém tem. Ninguém. Ninguém pode afirmar que sabe de tudo ou que sabe o propósito de tudo. Então, o fato de você ser mais inteligente que um cãozinho, de ter mais habilidades que o cãozinho, em termos, né? Porque eu garanto que o focinho dele cheira mais que você. Eu garanto que ele tem percepções muito melhores que as suas, mas ainda assim, por mais que você se considere superior a ele, você não sabe qual é, entre aspas, entre muitas aspas, porque eu não estou entrando em questões religiosas, mas você não sabe qual foi a missão dele e qual é a sua. O porquê de você estar aqui, o porquê dele estar aqui. Às vezes, ele pode estar numa missão ou num propósito muito mais profundo e muito mais importante do que o seu. Quem é você para dizer, né, como dizem, quem é você na fila do pão para dizer que ele tem menos importância que a gente? Não é ninguém na fila do pão, né? Então, eu trouxe aqui um desabafo, eu trouxe aqui um pensamento, né, do que eu acho dessa situação, e eu acho, assim, lamentável que a gente não considere. E a gente tem que imaginar o seguinte: por mais que seja um cãozinho que a gente, né, ache que não raciocina como a gente, isso, aquilo, mas é um ser vivo, né? Ele sente medo, ele sente dor, ele fica apavorado, ele sente terror. Então, e isso não é difícil perceber, né? Cães que estão na rua, que vira e mexe, leva uma paulada. Se você fizer um movimento brusco perto dele, ele se encolhe, ele treme, porque é medo, né? Então, eh, cara, é muito cruel você ver o outro gritando, chorando, e você tá rindo e mais e mais e mais, e o outro chorando, sofrendo, gritando, e mais e mais e mais. Então isso para mim é muito muito chocante. Para mim essas pessoas, se dependessem de mim, elas estariam numa situação talvez pior do que o próprio Orelha, né, porque é uma coisa assim que, nessas horas eu penso com o fígado, né, então, dá vontade de fazer coisas que não se deve, porque de tamanha a revolta, sabe. Eu acho que quem tem a empatia tem essa percepção e esse sentimento, então a gente mede a empatia por aí, né. Então, eu queria deixar, esses na primeira parte aqui, esses conhecimentos, essas informações para quem perguntou, e queria deixar também esse meu posicionamento, essa minha empatia, e deixando aqui o pedido, né, reflitam, pensem, né, você papai, mamãe, que tem um bebezinho novo, que tem uma criança nova, gente, eu não estou querendo dizer que, né, tem que trancafiar, não é isso, que tem que maltratar, não é isso, mas, sabem, fiquem atentos aos sinais, fiquem atentos ao comportamento, imponham limites, né, gostar daquela pessoa é justamente fazer o que é melhor para ela, e o melhor para ela não é ela fazer o que ela quer, às vezes não, tá. Então, percebam os sinais, imponham limites e vamos tentar juntos, não esquecer a orelha, não esquecer, da veterinária, não esquecer do cãozinho do Carrefour, não esquecer do cavalo que cortaram as patas, sabe, e tentar
fazer disso uma luta para que a gente consiga tornar essa sociedade um pouco mais evoluída nesse sentido e que tolere menos esse tipo de situação. Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro, no podcast da mente sem muro. Som da mente vem vibrando, no ritmo da ciência vou dançando, descobrindo o universo em mim, pelo caminho da neurociência. Enfim. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria e Neuropsicologia Clínica. Escreva pra gente o WhatsApp 2299-2221-1003 e também pode compartilhar o canal e os episódios com seus amigos em suas redes sociais, que vai nos ajudar muito a manter o projeto vivo. Aguardo vocês no próximo episódio. Até lá! Vem vibrando, no ritmo da ciência vou dançando.